paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui falando é o irmão Rodrigo. Você que está chegando agora no canal e ainda não se inscreveu, já pausa esse vídeo e vai no botão abaixo e se inscreve. Amém? Também deixa já o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal e fazer com que a palavra de Deus chegue até a vida de mais pessoas. Amém? E compartilhe com seus familiares, seus amigos também este culto online. Este é mais um culto online aqui do canal. Eu te convido a assistir juntamente com sua família este culto. Amém? O culto vai ficar gravado e você pode estar assistindo no momento que for mais propício para você. Amém? Dito isso, vamos então agora para a ministração da palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia em mãos e quiser me acompanhar, vai lá em Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19. Lá em Lucas 17, 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. No 17. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, naquele tempo as pessoas que tinham lepra eram isoladas da sociedade. Não podiam conviver com as pessoas que estavam sãs. Então as pessoas que tinham lepra, elas eram rejeitadas, essas pessoas também eram escarnecidas, viviam à margem da sociedade. E Jesus, em uma certa ocasião, estava passando por uma aldeia e este grupo de homens, sabendo dos seus prodígios, dos seus milagres, sabendo da fama de Jesus, pede que ele os cure daquela moléstia, da lepra. Imagine, amados, conviver não durante dias, mas conviver durante anos e anos com sofrimento profundo, em face de uma doença. Naquele tempo a lepra não tinha cura. Conviver então dia e noite com dor, conviver dia e noite com aquele mau odor que saía daquelas
feridas, aquelas chagas, ser desprezado, ser rejeitado. Imagina o sofrimento dessas pessoas, amados. Muitos julgavam, muitos condenavam, mas Jesus não julgou, Jesus não condenou. Jesus poderia ter simplesmente ignorado o pedido daqueles homens. Jesus poderia ter agido da mesma forma que a multidão agiu. Mas Jesus teve compaixão, teve misericórdia. E hoje, amados, na nossa vida, quantas pessoas que nos rejeitam, quantas pessoas que prometem estar conosco em todos os momentos, e quando mais nós precisamos e nós recorremos essas pessoas, elas nos desamparam. Elas não estão mais ali, porque foram palavras vãs, não foram palavras verdadeiras. Você, assim como eu, já deve ter vivenciado situações. Mas eu quero te dizer que Deus jamais te abandona, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Deus jamais nos deixa desamparados. Deus jamais nos deixa sozinhos diante das intempéries da vida, diante dos desertos que nós passamos. Todos nós vivemos dias assim. Sabe aquele dia que parece que nada dá certo? Que uma situação puxa outra situação ruim. Todos nós vivemos dias assim, dias difíceis, dias que nos deixam esgotados, exauridos. E somente Deus pode nos trazer novamente a paz e retirar de nós aquilo que está perturbando o nosso coração. Somente Deus pode nos dar o refrigério que nós precisamos. Então, amados, deposite menos expectativa nas pessoas, espere menos das pessoas, espere mais de Deus. As pessoas são falhas, as pessoas são limitadas como nós. Se nós esperarmos das pessoas, se nós tivermos a esperança que as pessoas venham atender às nossas expectativas, nós vamos viver frustrados. Mas quando nós esperamos em Deus, Ele é fiel. Quando nós esperamos em Deus, amados, nós não temos o que temer, porque sabemos que Deus está no controle de tudo. Nada, amados, foge do controle de Deus. A palavra de Deus diz que uma folha não cai da árvore sem que seja da vontade de Deus. Deus impera sobre tudo e sobre todos. Então, deixe de recorrer às pessoas e recorra a Deus. Você não precisa de atalhos. Você não precisa
colocar a sua fé em terceiros, você tem um canal direto até Deus. Quando você ora, quando você tem um momento de intimidade com Deus, quando você tem um momento de devocional, você pode falar diretamente com Deus e Ele te responde. Tem uma passagem na Bíblia, mas que diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Você pode consultar no texto da sua Bíblia, você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis. O nosso Deus não é um Deus distante, um Deus inacessível, inalcançável. O nosso Deus é um Deus que está perto. Mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos ter sede, amados, da presença de Deus. Sabe aquele primeiro amor? Que quando nós conhecemos o Evangelho, nada e nem ninguém podia nos impedir de buscar a presença de Deus. Por vezes nós não tínhamos carro, nós íamos a pé, não importava se estivesse chovendo ou não, se fosse frio ou quente, não importava se fosse muito cedo ou de madrugada. Quando tinha uma vigília, nós íamos, porque aquilo queimava no nosso coração, aquilo ardia no nosso coração. Nós precisamos buscar esse primeiro amor. Quando você for fazer as suas orações, peça que Deus restaure esse primeiro amor pelo Evangelho no teu coração. Peça que Deus reacenda essa chama no teu coração, amado. Por ter uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Hoje o amor dos cristãos está se esfriando. O amor está se esfriando. Hoje as pessoas buscam a Deus somente quando dá, ou ainda quando a sua vida está completamente destruída. As pessoas buscam a Deus em última instância. A palavra de Deus diz assim: buscai a Deus nos dias bons, para que quando sobrevier o dia mau, possais suportar. Quando nós estamos imbuídos, amados, nós estamos repletos da presença de Deus, do Espírito Santo. Quando nós buscamos a Deus em todos os momentos da nossa vida, independentemente de serem bons ou ruins, quando vem uma situação difícil na nossa vida, no deserto, nós estamos fortalecidos, nós temos energias, amados. Então, aquele momento não se torna nossa cova, não se torna um momento de desespero, um momento que vai nos fazer cair, vir a perecer. Mas e quando nós não temos, amados, a presença do Espírito Santo, e quando nós não temos essa reserva espiritual, estou falando na esfera espiritual, e quando nós não temos essa reserva espiritual, é aí que muitas pessoas recorrem ao suicídio, porque não verem mais uma perspectiva de mudança, não verem mais uma possibilidade de encontrar uma solução para o seu problema. Precisamos, amados, de Deus todos os dias.
porque somos totalmente dependentes dele. E aqui também, amados, nessa palavra, a situação de ingratidão. Foram 10 os que foram curados da lepra, mas somente um voltou para agradecer, para render glórias a Jesus. Nós não podemos, amados, esquecer de tudo que Deus fez na nossa vida. Os outros 9 que foram curados seguiram seu caminho e esqueceram-se de quem receberam a bênção. E a tendência de nós, amados, é esquecer tudo que Deus fez na nossa vida, de onde Deus nos tirou. Às vezes não era nem para nós estarmos mais aqui, mas Deus nos deu livramento, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Quantos livramentos, amados, Deus já nos deu e nós não sabemos. Nós estamos suscetíveis a murmurar, a duvidar, quando vem um deserto na nossa vida, quando vem uma situação que sai do nosso controle, que turba o nosso coração, que nos traz angústia. Mas nós não podemos esquecer, amados, como estava a nossa vida quando o Senhor nos encontrou. Eu não sei a tua, mas a minha vida estava destruída em todas as áreas. E Deus restaurou. E hoje eu sirvo a Deus, eu faço a obra de Deus. Este canal aqui no YouTube é uma forma de eu agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Poder levar o Evangelho para as nações. Hoje, os meios digitais, a internet, as mídias digitais, elas auxiliam muito na propagação do Evangelho. A maioria das pessoas tem acesso à internet, salvo naqueles países mais remotos, aquelas comunidades mais remotas. Mas quando Deus tem propósito de salvação, Ele move céus e terras para alcançar alguém. Então hoje, praticamente, os 4 cantos do mundo já ouviram falar do Evangelho, ao menos uma vez já ouviram falar de Jesus. Isso, a internet é uma grande aliada para levar o Evangelho, entregar salvação às nações. Então, amados, eu não sei como estava a sua vida. Possivelmente você estava com o seu casamento destruído. Possivelmente você estava com a sua vida financeira destruída, portas fechadas. Você sofreu opróbrio, humilhação, a saúde. Mas em algum momento da tua vida, alguém falou do Evangelho. Alguém te falou do amor de Deus. O Espírito Santo foi fazendo uma obra no teu coração e hoje você se converteu.
Hoje você serve a Deus. Hoje você vive o Evangelho. Então não esqueça, jamais se esqueça de onde Deus te encontrou. Porque se Deus não tivesse te encontrado naquele momento, certamente você não estaria mais aqui. E os outros 9 homens que foram curados, eles não voltaram a contrair a lepra. Mas espiritualmente, amados, a sua vida estava morta espiritualmente. Muitas pessoas que são abençoadas, que Deus restaura a sua vida, restitui, que Deus muda a história. Muitas pessoas saem da presença de Deus. Não querem mais viver o Evangelho. Eu já fui abençoado. Eu não preciso mais ir na igreja, ir nas orações, em vigília. Mas Deus é poderoso para exaltar alguém e também ele tem o poder de abater. Da mesma forma que ele pode exaltar, ele também pode abater. É Deus quem abre as portas. É Deus quem abençoa. E essas pessoas que saem da presença de Deus, em pouco tempo a sua vida regride ao estágio em que estava antes de vir para o Evangelho. E muitas pessoas vão a um estágio muito pior. Há uma palavra na Bíblia, mas que diz assim: antes que não tivesse conhecido o Evangelho, do que aquele que conheceu e rejeitou. Quando alguém prova do amor de Deus, quando alguém conhece o Evangelho e rejeita, isso tem um peso grande diante de Deus. Porque está rejeitando o sacrifício da cruz, rejeitando Jesus. Deus não obriga ninguém, amados. Você que acompanha o canal desde o início há mais tempo, você sabe que eu sempre cito aqui essa expressão. Deus não obriga ninguém a viver o Evangelho. Não é uma imposição. É uma oferta que Deus faz. É um caminho que Deus aponta. Mas se as pessoas decidirem não seguir o Evangelho, não viver o Evangelho, Deus respeita as suas escolhas, as suas decisões. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas eu preciso te dizer, amado, que há consequências. Há consequências, amados, por rejeitar o Evangelho. A palavra de Deus diz assim: eis que coloco diante de ti 2 caminhos, a vida e a morte. E Deus ainda dá uma colher de chá, ele ainda instrui a humanidade a escolher a vida. Escolhe, pois, a vida. Cada dia mais nós precisamos nos firmar com Cristo, amados. Cada dia mais nós precisamos mergulhar no Evangelho com Cristo.
Da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo quando nós temos fome, a nossa vida espiritual precisa ser alimentada diariamente. Diariamente nós precisamos, amados, buscar a presença de Deus. E não somente em um momento de necessidade, um momento de desespero. Todos os dias nós precisamos buscar a presença de Deus, porque é alimento para a nossa alma, porque é óleo para as nossas feridas. Eu estou falando de feridas espirituais, é refrigério para nosso coração. Sabe quando você sai de uma oração, de um momento de devocional com Deus, que toda aquela carga negativa, que tudo aquilo que estava perturbando o coração desaparece e você se sente renovado? É porque Deus fez a obra, porque Deus fez um tratamento espiritual, amados. Por isso que o cristão, aquele que vive realmente o evangelho e tem uma intimidade com Deus, o cristão não se desespera, o cristão não vem a perecer quando surge uma situação em sua vida, um problema. Quando o cristão passa por uma luta, porque ele sabe que a sua força vem de Deus, que Deus está no controle. Amém? Espero que você possa extrair deste culto um aprendizado para alguma área da tua vida. Não fique triste comigo. Eu prego o evangelho da forma que deve ser. Eu não atenuo, eu não mitigo o evangelho. Eu prego o evangelho na sua essência. Então não rejeite o tratamento de Deus na tua vida. Da mesma forma que um pai, que uma mãe corrige os seus filhos porque os ama, quando Deus vem tratar conosco, é porque Ele nos ama e tem um propósito para a nossa vida. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe.